me diz uma coisa, você é Oi. mãe de gêmeos, né? Sim, sou mãe de Olha, gêmeos. que lindeza! 2 meninos. 2 meninos. Isso. Vamos falar um pouco da sua gestação, né? Vamos Da sua sim. experiência como mãe e Sim. por que você chegou a essa decisão de fazer a cirurgia plástica. Você estava me contando. Como é que Isso. foi? Então, Franca, olha, eu tive uma gestação gemelar, né? Então, minha barriga cresceu bastante, ficou gigantesca. Sim. E então, eu já sabia que eu ia precisar fazer um check-up, assim, né? É Pra verdade. tudo que... É verdade. Então, eu comecei a pesquisar Sim. sobre qual cirurgião eu iria fazer, né? A cirurgia. Isso você morava nos Estados Unidos? Isso, nos Estados Unidos. Eu comecei E esse processo, trabalhar. Flavinha, começou quando? Quanto tempo tem? Que você começou a fazer essa pesquisa, sonhar com a Foi assim, cirurgia? 3 meses depois que eu tive os bebês, eu Foi? já comecei a pesquisar. Você já Isso. teve essa vontade de cuidar de você, do seu corpo, Exatamente, fazer do essa corpo. cirurgia. Na verdade, sim, Franca, depois da gestação, eu fiquei muito triste. Eu fui, não assim, uma depressão pós-parto, não chegou a ser Sim, uma depressão pós-parto, sim. mas eu fiquei muito triste ao me ver Entendi. no meu pós, né? Então, com aquela Né? barriga gigante, né? Nós que somos mulheres, essa questão da autoestima, né, influencia muito na vida da gente, né, amiga? Isso. A gente, quando tem filho, costuma realmente ter... A autoestima fica baixa, a gente fica bem, bem para baixo, né? Isso. Então, quando eu olhei o meu corpo, assim, no espelho, eu fiquei muito triste com o Você que que eu sempre vi. foi uma mulher lindíssima, Sim, né? eu sempre aquela mulher cuidei, com tive corpo um bonito. autocuidado comigo mesma, Sim, sempre fui muito exigente. sim, Então, eu ver naquele corpo, eu não estava me reconhecendo, né? sim. Sua autoestima Então, mexeu com a autoestima. sim, demais. Eu E quando fiquei... mexe com a autoestima, mexe com o emocional da gente também, né? Isso, Não é verdade, amiga? Então, aí eu comecei a buscar já, né? 3 Uhum. meses após a ter os bebês, eu comecei a pesquisar qual seria o cirurgião e plástico, né, que eu iria fazer. Sim, só que você morava longe Uhum. e você não conhecia ninguém aqui. Como é que você chegou até o Botelho? Como é que foi? Então, foi através da minha irmã, né? A Minha irmã, Dani. a Dani, ela trabalha numa clínica, né? Na qual o doutor... Doutor Eduardo Doutor Eduardo, Castanho. isso, Castanho, no qual o doutor Botelho foi, né? Se consultar com ele, conheceu você, Na né? verdade, nós somos pacientes do doutor Eduardo, né? Isso, De então... emagrecimento. Ele é muito, muito fera, muito Exato. top. Então a Dani conheceu você, então ela disse: olha, Flávia, eu tenho um médico que vem aqui na clínica, que ele é muito bom, que as pacientes falam muito bem dele, que ele é um amor. E eu falei assim: sério, Dani, quem é? Ela falou assim: olha, Leonardo Botelho. Sim. Ai, sério, então eu vou ver aquele. Se você quiser pesquisar na internet, para você conhecer um pouco mais ele, assim, inclusive até o doutor André conhece ele, né? Sim. Que é o meu ex-chefe. Seu né? ex-chefe, que é médico. Que é médico. Que você trabalhava aqui em Brasília, na clínica com ele, não foi? Você me contou. Exato, isso. Então eu falei com a Dani, e aí eu falei assim: então se o doutor André conhece... Eu preciso do aval do doutor André. Porque eu sei que se eu falar, ele vai falar: sim, Flavinha, pode operar. Lógico. Então eu comentei com ele, né? E aí ele falou assim: com o Botelho pode ir com os olhos fechados. Ele é um excelente. Ele é um excelente médico, né? Nossa, que então eu falei assim: então tá bom, eu fiquei aliviada, né? Porque a gente escuta várias histórias, né? De pessoas que fizeram procedimento cirúrgico que não foi tão... Não teve assim, sucesso, né? A paciente, ela se programa, tem o financeiro, mas tem também o sonho, né? E imagina você entrar para realizar um sonho, que é uma cirurgia plástica, e depois você sair frustrada, né? Frustrada, traumatizada. É muito sério isso, né? E realmente as pacientes, elas chegam aqui com esse receio mesmo. Isso. Então, o que eu fiz? Então, eu falei com a Dani, então... me passa o telefone para ver se eu entro em contato. Ela falou: não, fala com a Franca. A Franca. A Franca resolve. A Franca resolve. Então ela falou com você, né? E aí me passou, você falou para eu passar o WhatsApp, né? E aí eu falei com você, Franca. Então aí você me conseguiu uma consulta online com o doutor. Ela fez avaliação online, né? O Botelho faz muitas avaliações online de pacientes que moram fora do Brasil, ou até mesmo aqui no Brasil, em outras cidades.
Ele faz muita consulta Isso, online. então o doutor Botelho foi assim, eu achei ele excelente, maravilhoso, bom, um docinho assim Mica. comigo. Ele me viu, me avaliou. Sim, Só que ele Flavinha. falou assim, olha, Flavinha, só que você não pode fazer agora, porque ele pensava assim, 6 meses depois eu Uhum. poderia fazer a cirurgia, né? O Sim. procedimento. Só que ele falou assim, ó, Flavinha, não, a gente vai ter que esperar 1 ano Uhum. pra, depois do seu pós pra gente fazer a cirurgia, porque seu corpo tá em transformação, seu Isso. barriguinha vai abaixar ainda Vai um pouco mais, vai voltar voltar pro um pouco normal. né? Você Isso. viu então, gente? É porque as pacientes às vezes elas têm um pouco de ansiedade de fazer a Exato. cirurgia. Eu entendo, eu também sou assim. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero para anteontem, É, né? exatamente, é desse Mulheres, jeito. nós mulheres, né? Quem se identifica? Exato, eu. Mas Exato. tem que ter esse entendimento de que precisa fazer todo um planejamento, né? No caso, por Isso. exemplo, você tinha acabado de ter filho há 3 meses, Isso. você já queria fazer em 6 meses e o Botelho pediu para você aguardar 1 ano. Isso, né? 1 ano. Então eu tive que aguardar 1 ano, me preparando, né? Uhum. Pra poder vir fazer a cirurgia. Tanto para a sua segurança quanto para um resultado mais perfeito, né, amiga? Exato. Seu corpo ali ainda estava ali no pós-parto, totalmente Exato. ainda, né? Tudo ainda alterado, fora os órgãos ainda tinham que Retornar pro lugar, né? Foi ótimo. E Então. você teve essa paciência. Tive. Desesperadamente, mas ela teve eu não essa tive outra opção. paciência. O doutor me deu outra opção, né? Eu Tadinha. tinha que esperar 1 ano. Então foi 1 ano pra eu poder vir fazer a cirurgia com o doutor. E aí você Fiquei ficou ansiosa. lá. Você fez algum preparo lá? Você conseguiu? Botelho pediu para emagrecer? Não, só aguardar esse período só do aguardar. pós-parto. Só aguardar. Você não estava gorda, você teve sempre... Não, só estive só a minha barriga, né, que ficou muito, assim, num volume muito alto. Mesmo Depois que eu tive neném, eu emagreci, mas a barriga não diminuía. Eu tenho mulheres que são assim mesmo. Só tinha mais, cada vez que eu emagrecia mais pele tinha e o tamanho não diminuía, ficava o mesmo tamanho, né? Sim. Então era isso que me deixava frustrada. Mas, Flavinha, você tem família aqui, né? Tenho, minha mãe, Dani, que é sua meus irmã, irmãos sua moram mãezinha. todos aqui. A mãezinha dela é uma fofa. Toda vez que ela chega aqui, eu fico dando beijo nela, saudade da minha mãe. Seus irmãos. E aí você chegou aqui no Brasil quanto tempo? Depois de 1 ano que você marcou a cirurgia, veio? Isso, depois de 1 ano e meio eu vim. E aí você fez a cirurgia tem quanto tempo, amiga? Tem 26 dias 26 hoje. dias, tá bem recente, né? Ainda tô com a cinta. Ainda tá com a cinta, tá com as talas. Isso. Mas já sentiu, assim, uma diferença? Com certeza, nossa senhora. Amiga. Ai, que coisa ontem, boa. Quando eu fui, quando eu vesti uma blusinha minha preta, né, que eu vi que ela não tava mais... Folgadinha. Que ela não tava mais apertada, né? Porque parecia que eu estava grávida. Isso que me frustrava muito. Porque terrível. Era muito frustrante, porque eu ia pro mercado, eu ia pra padaria, as pessoas me davam lugar. E às vezes falava assim, você tá grávida? Você tá grávida? Meu Deus. Quantos meses? Mas mulher, você já tem 3 meninos, você já tá esperando. Mas você sabe que isso acontecia comigo também, gente? Então, eu saía, eu tinha bebê e parecia que eu não tinha tido bebê. Eu demorava muito a voltar meu corpo. Tem mulher que demora, né? Sim. Tem mulher que já tem neném e fica perfeita. E fica perfeita. Eu não, no meu caso não. Parecia que eu tava grávida de 7 meses. Ter aquela tranquilidade de aguardar. É um processo, Isso, né? É um processo. Então era frustrante, porque assim, eu não tinha uma roupa que ficava legal em mim. Então minhas roupas eram o quê? Leg e blusão. E você, mulher vaidosíssima, né? Isso, com um marido maravilhoso, lindo, todo né? atlético, gosta de cuidar do corpo. Nossa, e eu daquele jeito, ele né? é atlético. Seu marido é brasileiro ou é Não, ele americano? Ele é mexicano com cidadania americana. Isso. Ele é todo atlético, eu já vi a foto. Isso, todo, adora correr, e aí muito você vaidoso. Ficava, né, amiga? Que dia que chega essa cirurgia do Dr. Botelho? E eu tava ansiosa já pra vir acontecer. Às vezes ele falava assim, não, Flavinha, fica com essa barriga, eu adoro essa barriga. Porque ele tinha muito medo também, né, da cirurgia. Muito assim... Verdade, um pouco agressiva, né? Os maridos, eles ficam inseguros mesmo, é verdade. Então ele falava, não, eu prefiro você gordinha. Eu falei assim, não, amor, olha aqui. Aí quando ele dava meu rio, eu falava, não, é melhor você fazer. E aí, você chegou aqui um dia, depois que você fez a cirurgia,
toda cheia de dor, a bichinha. Isso. Oh, meu Deus do céu. Eu Essa fiquei cirurgia. preocupadíssima com ela, porque aqui a gente cuida mesmo, viu, gente? Isso, Minha filha chegou aqui, estava fazendo um pós-operatório em outro casa. local mais próximo. Não, a pessoa ia na sua casa, a profissional. Isso. E não estava sendo correto, né? Como é que foi essa história? Olha, né, a questão é assim, ela é uma profissional muito boa, Boa. né? Boa. Então, a questão é que não tem nada a ver, não estava sendo correto. Então, né? A questão Então é você que... estava fazendo um pós-operatório em casa. Isso. E aí? Só que não estava respondendo bem as drenagens, eu acho, né? Sim. Porque ela fazia as drenagens e cada vez que ela fazia, no outro dia continuava inflamada. Então criou muita fibrose, que é normal depois da lipo, né? E assim, eu fiquei muito, muito inchada. Nossa, ela chegou aqui inchada e eu fiquei preocupadíssima com ela. Isso, eu dobrei de tamanho, Foi, assim. menina. Então eu tava preocupada, porque desde quando eu tirei o dreno, sim, eu comecei a drenagem todos os dias e eu não tava vendo uma melhora ali, né? Cada vez mais inchada, cada vez ficando mais grande. E aí eu perguntava, é normal? Ela falou assim, é normal. E aí eu falei com ela, não, vem pra clínica que a gente vai cuidar de você aqui. Aqui você vai ficar bem cuidadinha. Isso. Porque aqui nós temos vários tratamentos que nós conciliamos, né? Isso. Para um pós-operatório mais eficaz, né? Isso. Então aí você começou a fazer aqui e sentiu uma melhora, né, amiga? Isso. Deu uma aliviada. Nossa, no primeiro dia que eu vim aqui, o doutor me avaliou, né? E falava que eu tava bem inflamada. Que tava... eu fiquei preocupada com você aquele dia. E aí ele ficou preocupada aqui com vocês, viu, meninas? Isso. E aí ele já aplicou uma injeção, não sei qual foi, né? E aí ela também já cuidou, né? Começou a fazer uma aplicação de ozônio. Ozônio, Isso. E aí quando foi no outro dia que eu comecei já murcha. É um alívio, né, Flavinha? Nossa, eu senti um alívio muito grande. É um alívio. Então a importância da gente, assim, assim, se você vai fazer uma cirurgia, né, com um doutor e já procura fazer o pós, né? Bem feito. Bem feito com o doutor. Se o doutor oferece essa clínica, esse tratamento para você do pós, né? Faça com ele, né? Porque a gente tem a garantia, né, do trabalho. Foi por isso que eu trouxe o pós-operatório para a clínica há alguns anos. Já tem mais de 12 anos que eu tenho o pós aqui, acho que 15 anos. Porque a gente via muitas profissionais que não estavam totalmente qualificadas, né? Que abria sutura, fazia modelador ao invés de fazer uma drenagem linfática, que a drenagem, nos primeiros dias, ela tem que ser, né, a compressão mais suave, a paciente está muito dolorida ali, né? Isso. Então, eu tive o objetivo de ter trazido o pós-operatório aqui para a clínica foi por causa disso, né? Exato. Que aí aqui a gente cuida direitinho, né? Tem os minhas profissionais aqui e a gente fica mais tranquila. Porque a paciente vai lá, abre uma cirurgia, aí o boteiro tem que voltar para o centro cirúrgico, fazer uma nova sutura. Então tem todo um desgaste da paciente também emocional, porque a paciente também fica estressada, né? O botelho tem que reorganizar a agenda dele, que é muito corrida, para ir lá atender, porque ele tem que atender a paciente da melhor maneira, né? A paciente está ali com a mama aberta, o abdômen aberto, então isso não acontece mais, graças a Deus. E mesmo quando a paciente ela não pode fazer aqui, nós temos algumas profissionais que já conhecemos o trabalho dela e nós indicamos, né? Porque nem todo mundo pode vir fazer aqui, exato, né, amiga? No meu Tem gente caso, que mora muito longe, tudo. Isso, no meu caso foi assim, eu optei por ficar em casa, né, pra não ter que vir por a distância, né? É ruim mesmo. E depois também tá no estado... Você tem 3 meninos. Isso, e aí... Já está ali com a cirurgia. É complicado. Que é difícil locomover, toda isso, a não tiro distância que eu sua moro. razão, não, amiga. Eu prefiro ter ficar em casa, mas... Enfim, né? É. Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado, é Isso, verdade. que ficou de aprendizado. E me fala agora, 25 dias, você ainda está um pouquinho inchada, você sabe disso, mas já está belíssima. Sim, ai, quando eu olhei ontem minha barriga. Gente, olha o sorrisão, gente, olha o sorrisão. Linda! Porque a princípio eu fiquei triste, eu falei, gente, será que comigo vai dar errado? Como é que eu faço porque eu tava tão inchada. Doutor Botelho, que todo mundo me indicou, e eu estou desse tamanho, parecendo um baiacu. Exatamente.
Exatamente. Eu falava assim, gente, não é possível que vai dar errado. Vai dar ruim logo comigo! É, logo comigo, então de longe, Meu né? Deus Tô ansiosa, do esperei céu. 1 ano e agora Por que você fez a opção de fazer cirurgia aqui no Brasil e não lá? Porque aqui no Brasil são os melhores. São os melhores, são né? Os melhores. São melhores que os americanos, sim, né? Sim. Todas as brasileiras que vêm de lá, elas falam Sim, isso mesmo. eu confio mais nos brasileiros, né? Os brasileiros são Até um amigo meu, ele topíssimos. perguntou, por que você não fez aqui? Eu falei assim, olha, até cheguei Cogitar. Me consultei, só que eu fiquei com aquela coisa no meu coração. Não ficou melhor- totalmente não. se sentindo segura, né? Não se me E senti outra coisa, segura. você tem sua família aqui, né? Isso. Família. Sem falar que eu falei pra ele, né? Os médicos do Brasil são referentes em cirurgia plástica, São né? mesmo. Então é Diz que melhor são, né? eu fazer no meu país, É. com os meus médicos que conhecem tudo, É né? verdade. Do que fazer lá fora. Então eu confio mais nos médicos aqui. E quando é que você volta? Tem que ficar mais um períodozinho aqui, né? Pra gente cuidar mais um pouquinho. Eu quero fazer agora o peito, A mama, né? Isso. Mas aí você vai para os Estados Unidos, fica uma temporada e volta, ou você já vai ficar aqui pra já vou fazer esperar a mama? pra fazer a mama. Mentira, Já quero ir toda Barbie. Deus, o marido vai morrer do coração. Vai. Eu falei Deve pra estar ele. desesperado, Eu tadinho. já falei pra ele, ó, já encontrei uns 5 trabalhos, né? Porque eu quero o meu peito. E ele trabalha lá com o quê, amiga? Ele é caregivers. Sim, o que é? Ele trabalha com pessoas especiais. Ai, que coisa linda. Isso, e Que agora ele trabalha com bonito. crianças Especiais. Isso. Olha só, que trabalho bonito, hein? Bacana. Tadinho, mas eu tô com dó dele. Ele falou que ele tá ligando toda hora, tá desesperado, tá com saudade. Isso, tá morrendo de saudade, é difícil, né? É. Mas eu falei pra ele, espera um pouquinho, né? Flavinha, então você vai ficar mais um período? Vou ficar mais lá, talvez pra dezembro. Você vai ficar até dezembro? Provável. Esse marido vem aqui, ele vai bater aqui. Ele vai. Ele vai. Ele tá morrendo de saudade. Eu também, né? Amiga. Mas é por uma boa causa. É uma boa causa, né? A gente ele também vai. tem que tirar um tempo pra cuidar da gente. Né? O autocuidado é tudo, né? O autocuidado. Porque, nossa, eu tava assim, muito triste, né? Minha autoestima tava lá embaixo. Sim. E agora, só de ver minhas roupas servindo. Só de colocar a camisetinha que você disse ontem, a blusinha preta. A blusinha, ver que ficou retinha, folgadinha. Que não ficou folgada. Nossa, isso é tudo. E detalhe, tá, Flavinha? Isso aí vocês têm que ter consciência. A cirurgia plástica, no começo, a lipo, você ainda fica muito inchada, abdominoplastia com lipo. Isso. Depois de 30 dias você desincha mais, com 60. Então, assim, é um processo. Você vai desinchando, o corpo vai voltando, né, pro resultado final ali, até 6 meses. Viu? Isso, e aí eu pensava ao contrário, né? Eu pensava que sim, que eu vou fazendo a cirurgia e em 2 meses já estaria tudo bem, né? Seria preparado já. Mas no 6º mês eu quero que você volte aqui para me falar. Se você já está com a autoestima elevada hoje, vamos aguardar daqui 6 meses, né, gente? Exatamente. Eu quero aproveitar que ela vai estar por aqui. Isso, eu não vejo a hora de poder vestir minha roupinha, meus vestidos. Eu fico feliz também, amiga. Eu fiquei feliz também. Muito feliz. Foi um bate-papo maravilhoso. Obrigada, viu, pelo Obrigada carinho. Você, Obrigada. Eu que agradeço, viu, por pela toda a vindo. atenção sua, do doutor, por toda orientação, ajuda no momento que eu mais precisei, né? Que eu tava triste, desesperada. Mas nós estamos aqui para isso, né? Para cuidar de vocês, né? Ok. Obrigada. Obrigada. Então, pessoal, essa foi mais uma história de autocuidado, autoestima elevada que eu queria trazer para vocês. Até a próxima, te espero. Tchau. Tchau, tchau.